Superútil de hoje, gente, faz um alerta aos pais que têm filhos viciados em jogos na internet. Está na moda uma brincadeira de muito mau gosto que pode matar. Falta de atenção dos pais ou fatalidades? O que tem acontecido com milhares de jovens mundo afora? Crianças, adolescentes, vítimas de uma mesma arma, a internet. O jogo da asfixia ou jogo do desmaio, traduções para o nome The Choking Games, até então pouco conhecido, ganhou repercussão nos últimos dias após ser apontado como motivo da morte do adolescente Gustavo Ribeiros no último domingo. O jovem de apenas 13 anos foi encontrado dentro do quarto do seu pai com uma corda enrolada no pescoço em frente a um computador. Este caso aconteceu em São Vicente, no litoral de São Paulo. Mas no Canadá, há 4 meses, um menino de 12 anos morreu em circunstâncias parecidas. Os Estados Unidos já contabilizaram 672 mortes nos últimos 10 anos, o dobro da década anterior. Na França, que registra 10 mortes por ano em função do Choking Game, já existe até uma associação de pais vítimas do jogo. E aí, onde é que vamos parar? Até quando vamos ser vítimas de tanta tecnologia? Há um limite em estar conectado? É isso que vamos discutir a partir de agora, ao vivo em nossos estúdios. E esse tipo de brincadeira é mais comum do que a gente imagina, viu? O meu convidado, o psicólogo Eduardo Cristofani. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, seja muito bem-vindo. O que leva um jovem a ter esse tipo de brincadeira que pode terminar muito mal? Bom, o que nós estamos percebendo desse tipo de jovens que buscam esses jogos, esses recursos, é a adrenalina, né? A busca do inconsciente de algo que ele não conhece. Então, provavelmente, são os caminhos que esses jovens vêm buscando nesses jogos. E a gente pode caracterizar o perfil desse jovem, Eduardo, como aquele jovem curioso, aquele jovem que não tem limite? Um jovem que tem um perfil de curiosidade, né, e desafiador, desafiando um alvo que ele não conhece, então ele precisa conhecer. Através deste jogo que está na demanda grande aí, vem esse resultado grande que é a asfixia, a adrenalina por si só. Né? Mas ele sabe do risco que ele está correndo? Porque tem muito aquela coisa, né? Os meus amigos fazem, então eu também tenho que fazer. Senão eles vão me excluir ali do grupinho, então eu tenho que provar que eu também faço parte. Realmente eles têm essa consciência. Mas é exatamente essa consciência que proporciona ele buscar esse alvo. Tá? Só que ele não sabe que isso vai ocasionar por si só. Normalmente, nos casos que vem ocorrendo, a morte por si só não foi um caso isolado, né? Ele teve uma repetição disso. Então, a adrenalina foi proporcionando ele executar constantemente esse ato. E o perigo disso, né, gente? Uma brincadeira que até então eles acham que é um jogo qualquer, né? Não vai acontecer comigo, porque o jovem tem muito isso, né? Em qualquer situação que seja no trânsito, seja numa brincadeira de mau gosto como essa, não vai acontecer comigo mesmo, eu sei, então eu sou bonzão, então me arrisco. Muitos pais hoje, Eduardo, eles acabam deixando e preferindo que seus filhos fiquem dentro de casa do que saindo para a rua. Então deixa meu filho, né? Ele está dentro de casa, ele está jogando, então está seguro. E nem sempre é assim. O risco pode morar dentro da própria casa. Exatamente. Não é parâmetro de segurança ter seu filho dentro de casa. Nenhum. Né? Normalmente, quando você faz isso, colocando seu filho dentro de casa, é uma forma de substituição de um laço que o pai ou mãe ou seus cuidadores não têm com esse filho. Então fica mais cômodo eu deixar meu filho jogando em casa, durante uma certa quantidade de horas, utilizando esses instrumentos, jogos, tablet, entre outras coisas. Né? Daqui a pouco a gente vai falar direto de Fortaleza, ao vivo com Demétrio, que infelizmente em 2014 perdeu seu filho de 16 anos por conta desses jogos aí de asfixia, né? Eduardo, de que maneira os pais, eles podem perceber alguns indícios? Eu estava lendo uma reportagem hoje de manhã que esses jovens geralmente eles usam camisa de gola alta, né, para que os pais não vejam marcas ali no pescoço, os olhos geralmente eles ficam mais avermelhados. Então, são alguns sinais que os pais podem ficar mais atentos de que o filho esteja com esse jogo, esteja fazendo esse jogo de asfixia? Bom, esses são um dos sinais, né? Mas acho que a melhor forma de você observar se seu filho está realizando esse tipo de comportamento é estar próximo dele, se comunicando, né?
Muitas das vezes, ou em alguns lares, infelizmente, não existe essa comunicação efetiva com seus filhos. Então, às vezes, o filho está executando essa atividade constantemente e os pais nem estão percebendo, né? Devido à sua vida diária, trabalho, estudo e tudo mais, né? Então, precisa aproximar essa relação entre os seus cuidadores, que são os pais, ou podendo ser uma outra pessoa responsável sobre essa criança, né, que é uma criança ou adolescente. E a gente sempre bate na mesma tecla, né? Pais, acordem, pais, deem mais atenção para os seus próprios filhos. O que a gente faz, Eduardo? Porque isso não acontece, não está acontecendo. Será que só uma tragédia pode fazer com que o pai, a mãe, a família, eles fiquem mais atentos aos seus filhos e não os deixem, né, ali jogados? Pega o tablet aí, vai brincar, que eu tenho muita coisa para fazer. Infelizmente, que nem nós estávamos conversando, é meio até redundante, né? Mas essa comunicação entre esses pais, esses cuidadores, ela é importantíssima para que o seu filho não possa realizar esse tipo de jogo, né? A gente fala desse jogo de asfixia, mas tem outras coisas que estão relacionadas a essa falta de comunicação, né? Às vezes, o simples fato de você deixar de falar um pouco com um colega seu de trabalho e dar ouvido para o seu filho é muito mais importante do que você deixar ele isolado num computador ou utilizando o tablet dele lá no quarto dele. Então a gente pode dizer que talvez um problema familiar faça com que o filho comece a gostar do jogo e se tornar um vício para ele. Aquela história, o que eu posso não ter em casa, eu vou buscar em outros locais. Entendi. Fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, na volta a gente vai direto para Fortaleza, tá, Eduardo? Como eu havia comentado com vocês, a gente vai conversar com Demétrio, que perdeu um filho em 2014 com apenas 16 anos por conta desses jogos de asfixia. E a parte boa, se é que eu posso dizer isso, né, da história do Demétrio, é que ele fundou um instituto para poder ajudar outras pessoas, outras famílias. Detalhes já já. De volta e ao vivo, Super Útil desta quinta-feira, a gente está falando sobre os riscos, sobre os perigos dos jogos de asfixia. A gente vai agora para Fortaleza conversar com Demétrio, que infelizmente perdeu seu filho por conta desses jogos em 2014, quando ele tinha apenas 16 anos. Demétrio, muito boa tarde, muitíssimo obrigada pela participação. Boa tarde, Gisele, boa tarde, doutor Eduardo, boa tarde a todos. Demétrio, a princípio, quando você encontrou o seu filho sem vida, você acreditava que ele tinha cometido um suicídio ou você já tinha conhecimento do perigo desse tipo de jogo? Nós nunca tínhamos ouvido falar nesse assunto nem nessa prática até o ocorrido. Por outro lado, dentro de um choque, que a primeira reação é um choque e se passa algum tempo fora do ar, é muito difícil aceitar a possibilidade até de ser um suicídio quando o nosso filho não tinha nenhum traço, nem comportamental, nem momentâneo, nem nenhuma situação dentro daqueles comportamentos que são conhecidos com relação ao suicídio e nunca havia sinalizado nenhum movimento no sentido da possibilidade de tirar a própria vida. Então, realmente, a gente ficou em estado de choque, sem sequer pensar em nada, até aparecer conversa e história desse jogo. Ele tinha muito hábito de ficar horas e horas trancado no quarto, jogando? Bom, aí já avançando na nossa conversa, existem sinais, e esses sinais são sinais de alerta para os pais da prática do jogo. Eu vi o doutor Eduardo fez uma colocação muito precisa, inclusive uma coisa que está se tentando cada vez mais desenhar esses traços, esses sinais de personalidade, vamos dizer assim, quando ele colocou que tem a curiosidade e tem a busca da adrenalina. A maioria dos jovens realmente eles fazem isso, então tem esse traço. E existem alguns traços que são sinais já da prática. Eu vou colocá-los logo agora, porque eu acho que essa é a parte que vai fazer parte aí do contexto que a gente está falando. Então, olhos vermelhos, uma irritabilidade mais acentuada, constantes dores de cabeça, muito tempo trancado no quarto e, às vezes, alguma sensação de desorientação. Então, infelizmente, depois, quando a gente tomou conhecimento e que a gente foi fazer essa leitura voltando, realmente existiam mais de 2 ou 3 desses traços. O que é importante, um traço desse somente
já dá para ficar alerta. 2, 3, aí realmente tem que se avançar. Se sabe, e foi colocado que esse diálogo, não só pais e filhos, mas esse diálogo entre todo mundo é cada vez mais necessário. Mas sabe-se também das resistências dos jovens e como as crianças e os jovens fazem para encobrir ou para falar somente aquilo que é necessário. E também hoje é muito difícil se monitorar o que vê ou não vê na internet, já que tem acesso à internet até por um celular, e toda criança de 3, 4 anos sabe movimentar um celular talvez muito melhor do que eu. Então é meio difícil se fechar essa porta. A proposta do Instituto talvez seja uma grande junção de forças para ver como se vai trabalhar esse problema. Diante dessa tragédia, Demétrio, o que aconteceu na sua vida, como você acabou de mencionar, e gostaria que você explicasse para o público como que funciona esse instituto, de que maneira a gente aqui do interior paulista, caso tenha algum pai, uma mãe que esteja com alguma dúvida, de que maneira a gente pode entrar em contato? Tá. Rapidamente eu vou contar a história do Instituto. O Instituto surgiu 30 dias depois do acontecido, quando a gente começou a buscar mais alguma literatura, mais alguma informação e não encontramos, pelo menos a nível de Brasil, praticamente nada. Identificamos o segundo colóquio internacional que seria realizado em Paris em outubro de 2014. Estivemos presentes lá. Foi uma surpresa, embora muito difícil. Tinham quase 300 pessoas de 9 países diferentes, entre pais, autoridades da área de saúde, autoridades da área de segurança, pesquisadores e educadores, discutindo essa temática. Então nós ficamos muito impressionados com a dimensão que isso está tomando no mundo, que ainda continua, mas também com as estruturas que os países estão armando no sentido de trabalhar prevenções. E o dado que nós entendemos como positivo é que os países que estão fazendo levantamentos estatísticos, que estão fazendo as autópsias psicológicas corretamente para identificar quais são os casos, estão mobilizando equipes de prevenção, estão conseguindo alcançar resultados positivos. Então, o Instituto, a partir daí, nós fizemos um estágio junto à APAS, que é a Associação da França, que é um modelo realmente mundial. Fizemos um estágio, inclusive, dentro de salas de aula, acompanhando prevenção em salas de aula de crianças de 5, 6 anos, acompanhamos prevenção em salas com adolescentes, acompanhamos prevenção para pessoas que prestam os primeiros socorros em hospitais e tentamos definir um modelo para trazer para o Brasil, inclusive com reuniões periódicas e sistemáticas. O Instituto que me cuida hoje faz parte da APAS lá na França, para que a gente conseguisse, em cima do exemplo que dá certo, fazer. Realizamos aqui em Fortaleza, em agosto de 2015, o primeiro colóquio internacional no Brasil. Vieram essas pessoas que coordenam o movimento na França. Veio uma pessoa responsável pelo movimento semelhante chamado GASP na África do Sul e fizemos por videoconferência com os Estados Unidos. Nesse momento nós trabalhamos em cima da temática brincadeiras perigosas, conhecer, compreender e prevenir. E agora, 15 dias atrás, nós realizamos o segundo colóquio aqui em Fortaleza, onde tivemos a presença de um detetive do estado de Utah, que veio falar como ele passou a fazer os laudos dele em cima de conhecimentos da brincadeira do desmaio, inclusive mostrando um laudo que ele transformou de suicídio em prática da brincadeira a partir do momento que tomou conhecimento. Então foi uma experiência muito rica agora, 15 dias atrás. Infelizmente não teve uma divulgação nacional, porque, mais uma vez, é muito triste a gente estar tendo esse espaço agora, após mais um acidente, e esse acidente agora ficou visível por conta da forma que aconteceu. Então, assim, é triste, eu me solidarizo aqui bastante com as famílias, espero que a família tenha força, mas agora o assunto está tomando essa visibilidade. Então, o Instituto de Me Cuida presta trabalhos de prevenção. Nós temos programas de prevenção para educadores, nós temos um programa de prevenção para pais e nós temos programas de prevenção para crianças e jovens. Dependendo da faixa etária, cada um é um programa diferente. Nossa necessidade hoje, enquanto instituto, é formar multiplicadores, porque o nosso país é muito grande e as brincadeiras estão acontecendo muito rápido, e ter o apoio da área pública, especificamente saúde, educação e segurança. Para quem quiser mais informações, Demétrio, facebook.com/demecuida, institutodemecuida.org.br, é isso?
Exatamente. Muito obrigada pela participação, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Um abraço. E aí, doutor, de uma tragédia surgiu algo que está, né, ajudando outras famílias. Queria até parabenizar o Demetrio pela iniciativa, né, pelo Instituto lá. Acho que a gente precisa de pessoas com esse tipo de iniciativa, né, no país, né? Com certeza. Algum recado final, doutor? Não, só assim, salientar assim, a importância da comunicação dos pais com os cuidadores, os instrumentos, tablets, celulares, esses eletrônicos são importantes, eu acredito, para o desenvolvimento intelectual, cognitivo, né? Mas tem uma idade, doutor, para que seja oferecido para o seu filho? Hoje em dia, uma criança, até o Demetrio comentou... Eles sabem, eles mexem mesmos, melhor do que a gente. Eles mesmos sabem. E alguns desses instrumentos até auxiliam nesse processo, né, de desenvolvimento infantil. Só que ele não tem maturidade suficiente para entender até quando ele pode ter um limite para utilizar aquele recurso. Aí que entra o pai e a mãe. Exatamente. Para parar, né? Para poder frear essa busca deles. Sim. Doutor, obrigada. Obrigado. Prazer sempre tê-lo aqui com a gente.